Olá, seja bem-vindo à nossa aula de resultado financeiro e lucro líquido, que é o nosso último item aí para analisar uma DRE. Enfim, vamos chegar ao tão sonhado lucro líquido, que é o resultado aí, sem dúvidas, o mais importante para uma empresa. Então vamos lá. Vamos primeiramente falar do resultado financeiro. O que é o resultado financeiro? O resultado financeiro é o lucro ou prejuízo existente entre as atividades não operacionais da empresa. Então imagine lá uma empresa, ela tem dinheiro aplicado, dinheiro investido. Esse dinheiro investido, esse caixa da empresa que está investido, ele está dando um resultado que não é das operações da empresa. Então imagine que uma empresa ela ganhou em rendimentos das suas aplicações R$100.000. Esses R$100.000 foi proveniente de um resultado financeiro. Não foi o resultado operacional da empresa, foi um resultado financeiro. É o caixa dela que está aplicado e trouxe um dinheiro para ela. E nós chamamos isso de resultado financeiro. Que é aqui, ó, já deixei aqui, ó, é receitas e despesas com juros, porque a gente pode ter as receitas, como eu comentei agora, mas a gente pode ter despesas também, despesas com juros. Então imagine lá uma empresa que ela está com endividamento, ela está pagando as despesas com juros. A gente contabiliza aqui, tá? E aqui a gente entra num ponto interessante. Uma empresa, ela ter um certo grau de endividamento é muito saudável para ela, por dois motivos. Porque a gente pensa assim, pô, uma empresa ela tem caixa e tem uma dívida. Por que ela não paga essa dívida com caixa? Não, para uma empresa isso é muito bom. Nós, como pessoas físicas, geralmente ter dívidas, né? Geralmente não, em todos os casos, ter dívidas para você financiar algo de uso pessoal, como troca de carro, financiamento imobiliário, uma viagem, trocar de celular, todo esse financiamento aí, ele é ruim, né? Ele é uma dívida ruim, né? Às vezes um financiamento imobiliário, dependendo das condições e por aí vai, pode ser, em 99% dos casos, não é um bom negócio, mas pode ser que nesse 1% restante pode ser que tenha alguma coisa que seja bom. Tem que avaliar caso a caso, tá? Mas eu não vou entrar neste item agora, que não faz sentido algum. Mas, no caso da empresa, então tem duas vantagens ela ser endividada. A primeira delas, ela vai pegar dinheiro. Porque imagine assim, uma empresa ela quer construir uma nova unidade que custa R$1 milhão, só que ela gera de lucro líquido R$100.000. Ela precisaria acumular 10 anos de lucro para então fazer esse investimento. Olha só, vai ter que esperar 10 anos para fazer esse investimento, sendo que ela sabe que se ela fizer esse investimento agora, vai trazer retorno para a companhia. Então por que não pegar uma dívida? Ela pega uma dívida, paga 10% ao ano, cria esse negócio, fatura 30% por ano, né, em cima do valor que foi investido, 30% desconta esses 10%, ainda sobra 20% para ela, para o caixa dessa empresa. Então, com certeza, fazer uma dívida nesse quesito é muito bom para uma empresa, desde que os gestores saibam aplicar muito bem esse dinheiro. Então, por isso que a gente tem que confiar na gestão, a gente tem que saber quais são os gestores de uma empresa, como que eles estão cuidando do dinheiro da empresa, porque um investimento mal feito, ainda mais alavancado financeiramente falando, se for mal feito, pode gerar danos eternos para a empresa. A empresa pode entrar num buraco sem fim, né? Então, a dívida ela é boa para a empresa nesse quesito. E o segundo quesito é relacionado às despesas com juros. Então, o que a empresa está pagando de juros, ela consegue colocar aqui de forma contábil e no imposto que ela vai pagar lá em cima do lucro líquido, ela consegue pagar um imposto menor graças ao desconto que ela teve com essas despesas com juros. Olha que interessante, então. Então, na prática, a empresa ela acaba pagando menos imposto, menos juros desse tipo de empréstimo que ela fez para financiar uma construção nova, por exemplo. Então, se os juros era de 10%, na prática ele acaba sendo um pouco menor, porque ele entra como uma despesa e você abate isso no imposto. Então, olha que interessante, muita gente não sabe dessa informação que eu acabei de mencionar, mas a dívida ela é boa para uma empresa. Não é boa se for uma dívida descontrolada, mas se essa dívida estiver controlada, ela é muito boa para a empresa. Ela vai crescer mais rápido e vai conseguir pagar um pouquinho menos de imposto ali no final do dia. O que entra também como resultado financeiro é o ganhos e perdas com derivativos. Tá? Derivativos ali a gente tem basicamente opções, então uma empresa ela pode ter ganhos financeiros com isso, com realizações de hedge cambial, como foi comentado até no caso da Klabin. A dívida da empresa não é ruim, ela financia o crescimento e reduz imposto, acabei já comentando isso antecipadamente. Tá?
Então vamos pular aqui para o próximo item, que é o lucro líquido. O que é o lucro líquido, então? É o resultado operacional considerando o resultado financeiro, menos o imposto de renda, o IR, e a contribuição social. Então olha só, a gente vai pegar lá o resultado operacional da empresa, né, e agora vamos descontar o que está faltando descontar, que é o resultado financeiro, que às vezes ele pode contabilizar positivamente, e também o IR e a contribuição social. Logo, o lucro líquido ele é o quê? Ele é o ganho real das atividades econômicas da empresa, descontando todos os seus custos. Então ele de fato é o ganho real, porque ele está considerando absolutamente tudo. É o lucro operacional, é as despesas com vendas, é a despesa com marketing, é despesas com juros, amortização de dívida, está considerando absolutamente tudo. Depreciação, tudo. Então o lucro líquido, no final do dia, é o que mais agrada ali os investidores. O lucro líquido, quanto maior, melhor. Né? Então é isso que a gente busca ali quando está investindo numa empresa, um lucro consistente. E é um resultado fundamental para o investidor, como eu acabei de comentar, né? Sem dúvidas o lucro líquido é o resultado ali, talvez seja um dos principais resultados quando a gente está analisando um negócio. E aqui eu estou trazendo ali, então, a gente parou lá no EBIT, né, que é o resultado, que é a primeira linha que está aparecendo ali nesse quadro que a gente mostrou, que é 1,688 bilhões. Tá? E aí a gente vai descontando tudo isso que eu comentei, a gente tem lá o total de despesas financeiras, a gente tem o total de receitas financeiras, que está descrito ali separadamente, a gente tem então o lucro antes de IR e contribuição social, tá? Que bateu ali 1,4 bilhões, você retira ali a provisão de IR e contribuição social, caindo então para um lucro líquido de 1,2 bilhões de reais. Então veja lá, a empresa teve uma receita de 5 bilhões, só que o lucro foi de 1,2 bilhões. Ainda assim é um lucro muito bom, né? Na casa ali mais de 20% de lucro, de margem de lucro líquida, né? É um resultado muito bom. E aí, agora, o que nós podemos ver mais adiante? Nós podemos agora ver esses indicadores, alguns indicadores que vão traduzir todos esses números através de comparativos. Por exemplo, a gente tem um indicador chamado margem líquida. O que seria Perdão. O que seria a margem líquida? Seria então o lucro divididos ali pela receita da empresa, receita bruta, né? Então a gente tem aqui no caso da Klabin de mais de 20%. Essa é a margem de lucro líquido da empresa, tá? Então a gente já tem um indicador que, em vez de eu analisar todos esses números aqui, ó, um por um, eu consigo ter indicadores que está trazendo esse número na tela aqui para mim, um único valor. Eu já consigo ir comparando ele trimestre com trimestre, comparar com outras empresas, que é o que a gente vai avançar para compreender, para entrar nas nossas próximas aulas. Então agora a gente está afiado com a contabilidade para investidor, a gente sabe olhar os números, a gente consegue entender. Se eu falar o que é um lucro bruto, você já tem ideia do que é. Receita líquida, você já tem ideia do que é. EBIT, você já tem ideia do que é. Então a gente já tem uma boa noção do que seria cada um desses pontos. Agora a gente vai combinar isso para aprender a analisar uma empresa, né? Como que a gente vai verificar endividamento, valuation, crescimento, enfim, várias outras métricas que a gente pode analisar se uma empresa ela está indo bem ou não. Beleza? Então espero você aí na próxima aula. Um abraço e até mais.